Para dar início a esse evento, eu queria convidar o diretor do Programa de Cidades do WR Brasil, Luiz Antônio Lindau. Tony, por favor, a palavra é sua. Obrigado a todos. Muito importante para nós do WR Brasil essa parceria com o C40 na gestão da Coalition for Urban Transitions. Nós agradecemos também o apoio do governo britânico em tornar viável esse relatório que hoje lançamos. Precisamos lembrar que nós estamos aí vivendo um momento de urgência no planeta, né? Clima, pandemia, economia, são esses temas que dizem respeito a todos que habitam o nosso planeta. E nessas discussões, para solucionar essas urgências, nós observamos aí uma grande lacuna, a falta de integração vertical entre as ações dos governos nacionais e as cidades. Muito importante também lembrar a fala do secretário-geral da ONU, né? Quando ele aponta que é justo nas cidades que essa batalha climática será perdida ou ganha. Se nós olharmos aí para as NDCs nacionais, por exemplo, cerca de 70% dos relatórios que aí estão sendo lançados fazem referências às cidades, mas tem um foco voltado na adaptação. Apenas 4% dessas NDCs apresentam o que a gente coloca como uma estratégia aí integrada. Também a questão do Brasil. O Brasil é um país urbano com uma série aí de desafios históricos, né, que a gente precisa superar, inúmeros, né? Mas vamos pegar alguns, e entre eles o acesso a uma moradia mais digna e a um transporte aí que propicia oportunidades de vencer na vida. E quando a gente fala disso, nós estamos falando fundamentalmente do acesso à educação, à saúde e a emprego. Esse nosso vasto território urbano é também uma engrenagem fundamental da economia, né? E a grande oportunidade aí para uma transição para uma economia de baixo carbono, que seja mais próspera e também mais justa. Essa nova agenda urbana em âmbito nacional poderia colocar o Brasil em um novo patamar, aumentando aí a qualidade da infraestrutura e dos serviços urbanos, reduzindo desigualdades e colocando, por fim, o país na rota de recursos internacionais para o clima. Isso aí é um grande desafio ainda. E essa retomada após a pandemia, ela precisa ser verde e ser urbana, e considerar toda essa nossa diversidade territorial do Brasil. Bom, encerro dizendo que esperamos que esse estudo que hoje lançamos e o debate que aqui teremos possam, de fato, ajudar o Brasil a construir uma nova rota para o desenvolvimento urbano. Um ótimo debate a todos. Muito obrigado, Tony. E como a gente colocou, a gente não faz nada sozinho, é um trabalho em parceria, em rede, que conta com importantes parceiros. Então, agora eu gostaria de apresentar a mensagem de dois desses parceiros em formato de vídeo, o C40 e a Embaixada Britânica do Brasil, que gentilmente mandaram suas mensagens de introdução a esse evento. Bom dia, eu sou Ilan Cooperstein, vice-diretor regional da C40 para a América Latina. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesse importante evento sobre a oportunidade urbana para uma recuperação verde e justa da atual crise que vivemos. A C40, no ano de 2020, criou uma força-tarefa de prefeitos para discutir qual seria o caminho para uma recuperação verde e justa da crise da Covid que combinasse com soluções para a crise climática que vivemos e que viveremos pelas próximas décadas. Esse relatório, depois de meses de trabalho, chegou a conclusões importantes, mostrando que uma recuperação focada em áreas como eficiência energética, transporte público, energia limpa e meio circular trariam muito mais benefícios do que uma recuperação do chamado business as usual, ou seja, sem grandes mudanças do tipo de recuperação que havia anteriormente para esse tipo de crise sistêmica econômica. Os números falam por si só. Os relatórios mostram que uma recuperação verde e justa criaria 50 milhões de bons empregos verdes até 2025, que conseguiria causar a prevenção
de 270 mil mortes prematuras devido à poluição do ar, além de também levar a metade das emissões de gases de efeito estufa até 2030. Esses dados são muito importantes porque mostram que a recuperação da crise que temos, uma crise humanitária, sanitária, econômica e social, também pode trazer a recuperação e as soluções da crise climática que nós vivemos nesse momento, que é de longo prazo, como sabemos pelo relatório do IPCC. Bom, esses dados que eu trago são dados globais das 90 cidades da C40. O que nós temos hoje é um documento importante feito pela Coalition for Urban Transitions, da qual a C40 tem muita honra de ser um dos parceiros, uma das organizações afiliadas globalmente também no Brasil, sobre como essa oportunidade se dá a nível nacional. Quais são as oportunidades, quais são a capacidade de criação de empregos, geração de renda em áreas específicas no Brasil, como apoio ao transporte público, também habitação social, saneamento, entre outros. Convido todos vocês a lerem esse relatório e desejo a todos um ótimo evento. Olá a todos e todas. Sou Richard Ridout, chefe do clima da Embaixada do Reino Unido no Brasil. É uma satisfação poder me unir a vocês hoje. Como vocês sabem, o Reino Unido receberá em menos de 2 semanas a COP26 em Glasgow e estamos trabalhando muito para manter vivo o 1,5 grau. Esse é um enorme desafio, exigirá alta ambição. Precisamos que os governos nacionais apresentem suas metas de longo prazo para zerar emissões e metas mais ambiciosas para suas NDCs em 2030. Mas precisamos também dos governos, estaduais, municipais, empresas e setor financeiro. As cidades têm um papel-chave. Dos tesouros da energia global é consumida em cidades. A Embaixada do Reino Unido, por meio do ICF, Financiamento Internacional do Clima, fica satisfeita de poder apoiar esse trabalho da Coalizão por Transições Urbanas, liderado pela WRE, para mostrar que a oportunidade urbana para redução de emissões no Brasil. Como nosso embaixador tem dito, é possível ficar rico sendo verdes. Há enormes oportunidades nas cidades para a transição para o zero carbono, com geração de empregos, renda à preparação para a economia do futuro. Esperamos continuar colaborando com o Brasil e com os atores brasileiros para avançar nessa agenda. Muito obrigado. Muito obrigado ao Ilan e ao Richard, e obrigado novamente à C40 e à Embaixada do Reino Unido por essa parceria na produção desse estudo e na Coalition. Antes que eu dê um contexto geral sobre o estudo e as oportunidades geradas por essa nova agenda urbana nacional no Brasil, eu queria convidar vocês a assistir um vídeo curto da Coalition for Urban Transitions que retrata um pouco do desafio que a gente vem enfrentando hoje no mundo e nas cidades.
Ok, então chegou a hora da gente olhar a oportunidade urbana do Brasil, né? Para isso que a gente está aqui hoje, também para discutir isso. A gente vive um momento crucial em todo o mundo. A COP26 em Glasgow se aproxima e os governos nacionais vão discutir essas metas climáticas em algumas semanas. Obviamente, essa discussão não vai vir desacompanhada da discussão sobre os impactos da pandemia e também dos interesses individuais de desenvolvimento de cada nação. E esse contexto que a gente vive evidencia o fato que hoje os países enfrentam esse desafio triplo, que é promover uma retomada econômica, enfrentando os impactos da pandemia, enfrentar a emergência climática e também combater as desigualdades, né? Buscar a redução das desigualdades. Então, não é aceitável hoje a gente pensar qualquer uma dessas coisas sem colocar as cidades ou sem considerar crucialmente as áreas urbanas. Na verdade, as áreas urbanas são, ao mesmo tempo, o foco de muitos desses problemas, mas também grande fonte das soluções. O relatório que a gente está lançando hoje, aproveitando a oportunidade urbana, busca analisar o papel e a relevância das cidades brasileiras no combate às mudanças climáticas e na promoção de uma transição para uma economia de baixo carbono. Mas o que isso significa? Como as cidades podem estar no centro de uma estratégia nacional para um futuro que seja diferente, que seja de baixo carbono, e que também seja inclusivo, próspero e resiliente? A gente tem algumas respostas, né, no estudo. Primeiro, promover um modelo diferente de cidades, né? Esse modelo de cidades compactas, conectadas, limpas e resilientes. Ou seja, mudar o modelo padrão de desenvolvimento urbano que a gente tem visto no Brasil e em muitos lugares do mundo, e combater os passivos históricos que a gente já tem, sabe que precisa enfrentar e sabe que é um grande desafio conseguir resolvê-los a partir de um novo olhar, esse olhar de baixo carbono, esse olhar com a resiliência e a questão climática incutida no cerne. Segundo, a gente identificou alguns setores prioritários para reduzir as emissões nas áreas urbanas. Os setores de transporte, construção e resíduos juntos já poderiam reduzir ou abater 88% das emissões das cidades brasileiras até 2050. Terceiro, essas ações que gerariam esse abatimento nas reduções de emissões teriam o potencial de gerar milhões de empregos e se pagariam, trariam retornos econômicos. Um estudo recente também do WR Brasil, da Nova Economia do Brasil, mostrou que um cenário de baixo carbono e de investimento em alguns setores, como indústria, agricultura e infraestrutura, traria também esse resultado, milhões de empregos e retornos econômicos. A gente olhou isso agora com detalhe também para as cidades. Em suma, a gente pode dizer que a conta fecha e que as cidades são uma grande oportunidade também para o Brasil promover um desenvolvimento econômico de baixo carbono. E o que a gente precisa fazer para isso? No estudo, a gente traz 6 recomendações de como começar, mas há muito a ser feito para colocar essas 6 recomendações em práticas e muito mais. Sem dúvida, colocar as cidades no centro dos pacotes de estímulo, da estratégia de retomada econômica que o país vai pensar é um caminho. Mas como fazer essa retomada urbana ser verde e tão importante quanto ser inclusiva? Para debater esses caminhos, essas alternativas, que a gente convida vocês a acessarem o relatório e assistirem o debate hoje para dar início a que a gente deseja que seja um profundo debate sobre o futuro urbano do Brasil. Para dar início a esse movimento e debater esse assunto, eu convido ao nosso painel de hoje 3 mulheres que estão na linha de frente da discussão sobre o planejamento e desenvolvimento urbano no Brasil. E com um olhar muito especial para a inclusão, para a resiliência e as mudanças climáticas. A gente vai ter hoje aqui com a gente, eu peço para vocês irem abrindo as câmeras de vocês, a Laís Araújo, que é economista, coordenadora geral de apoio à gestão regional e urbana no Ministério do Desenvolvimento Regional. Ana Cláudia Rosbach, também economista, gerente para a América Latina do Cities Alliance, com trajetória de mais de 20 anos nos temas de precariedade urbana, favelas e habitação. E a Maria Caldas, arquiteta e doutora em arquitetura e urbanismo. Atualmente ela é secretária de política urbana no município de Belo Horizonte. Bom dia a todas vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação. É uma honra ter vocês aqui debatendo com a gente esses temas tão importantes. E eu queria começar esse debate
a partir do ponto central do relatório. Para isso, eu convido a Laís, ou aponto um pouco a Laís, a primeira pergunta. O relatório ele traz a importância, e tem isso centralmente, né, como eu já falei, a importância do governo nacional, né, o que os governos nacionais podem fazer para colocar a cidade no centro das suas estratégias de desenvolvimento. E agora isso é ainda mais crucial, no contexto de emergência climática, mas também dessa busca por uma retomada econômica. Então, a gente está nessa efervescência agora de pensar, e a gente gosta de encarar isso também como uma oportunidade. Então, tendo tudo isso em vista, a pergunta que eu te faço é: como que a gente pode fazer para colocar as cidades brasileiras no centro dessa retomada econômica e verde a partir do governo nacional? Bom dia, Henrique. Queria cumprimentar primeiro aqui a Maria Caldas, a Ana Cláudia, agradecer o convite, né, para estar falando em nome do Ministério, em nome dessa estratégia nacional que a gente tem construído. E aí eu começo falando um pouco, Henrique, até o que o próprio relatório traz, né? Ele fala um pouco desse histórico do Brasil, da trajetória urbana, o que a gente tem já construído. E aí a gente tem, né, obviamente, o Estatuto das Cidades, que já traz ali uma inovação baseada na Constituição. Mas, assim, atualmente a gente tem evoluído nesse processo da política urbana, né? O Ministério vem liderando esse processo de construir a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e a política ela vai trazer justamente essa linha de pensamento, né? Como é que a gente pode trazer essa visão do futuro das cidades, como é que a gente pode tornar as cidades mais inclusivas, né? Pensar no desenvolvimento urbano sustentável, como é que a gente pensa em usar os recursos da cidade, mas sem prejudicar as futuras gerações, né? Essa acho que é a preocupação central, né? O vídeo ele traz esses vários problemas que a gente tem enfrentado. Então, a PNDU, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela vem sendo construída, né, com essa preocupação do desenvolvimento urbano sustentável. A PNDU ela vem sendo articulada de uma forma que o país inteiro contribua, né, faça parte desse processo, né? Ela tem essa preocupação em tornar as cidades menos desiguais, mais inclusivas, causando menos impacto ao meio ambiente, né? Então, a política, ela tem ali a estratégia nacional, e além da política, a gente tem a agenda, né, da política, que são os Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Então, é nessa agenda que a gente construiu, a gente está construindo, né? Desde julho, agosto, a gente tem dado início a esse processo. Nós fizemos várias oficinas colaborativas, né? Passamos por todos os territórios brasileiros, virtualmente, mas passamos, né? Então, a gente teve esse espaço aberto para que as pessoas pudessem discutir, gestores, técnicos, várias pessoas puderam ali, a academia também pôde colocar ali sua visão de futuro das cidades. Então, essa é a linha de atuação que o governo federal vem atuando, né? A gente tem pensado em como é que a gente pode fazer uma política nacional sem ouvir as pessoas. Então, esse processo foi extremamente relevante para que a gente também entendesse alguns pontos em que a gente estava no caminho certo, né? O WRI participou também desse processo, foi nosso parceiro, tem sido, né? O que a gente deve ter no fim do ano são esses objetivos formatados, né? Pela participação de todas as pessoas que contribuíram nesse processo. Então, os O2 eles vão trazer essa visão de futuro das cidades, construída de forma colaborativa, né? Tem muita preocupação com a questão da educação urbana, tem a preocupação com a questão de financiamento também, obviamente, né? Principalmente para os pequenos municípios, como é que a gente consegue tornar ações de forma mais concreta, mas de forma geral, o governo federal vem atuando para ter uma visão de cidade futura mais moderna, mais inclusiva, preocupada com a questão do meio ambiente. Então, eu acho que, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas a gente vem desenhando na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? A gente vai trazer essa visão do futuro das cidades com os O2,
né? E aí convido vocês também a olharem o site do Ministério, em que a gente traz esses vários conceitos, o que vem sendo construído, tá? Para que vocês possam conhecer um pouco melhor e aprofundar um pouco mais nessas ações do governo federal. Obrigada. Obrigado, Luiz. Então, e realmente pode parecer trivial para alguns, ou pensar, claro, uma estratégia nacional para cidades, né? Parece meio óbvio quando a gente fala de cidades, né? Mas o próprio Tony trouxe um pouco o dado, né, global sobre a questão das NDCs, essas estratégias de ação relativas ao clima, que não tem esse foco, e são poucos, na verdade, os países que, de fato, possuem uma política nacional de desenvolvimento urbano. Existem alguns marcos legais, em outros países nem isso, né? Então, a própria Coalition trabalhou em alguns países da África, também no México, na Ásia, em tentar fomentar a construção de algumas políticas nacionais. Então, realmente, não é tão trivial, tão corriqueiro assim a gente vê países tendo estratégias para suas cidades. Eu queria agora passar um pouco para um outro lado da moeda, né? O relatório ele traz recomendações endereçadas ao governo federal, mas a gente tem aqui a Maria Caldas, que consegue trazer para nós também uma visão lá do pé no chão, do dia a dia, na cidade, no município, né? As cidades elas estão no centro dos impactos da pandemia, estão no centro do impacto da crise econômica e dessa crise climática. Então, no final do dia, as ações concretas e do cotidiano vão recair sobre essas administrações municipais. A gente fala sobre várias barreiras, falta de capacidade técnica, falta de capacidade financeira, e eu acho que muita gente aqui já está bem informada ou acostumada a ouvir isso. Eu queria explorar com a Maria um outro aspecto do cotidiano da administração pública, que é essa visão de emergência climática na pele e o que já está sendo feito no dia a dia, quais as ações podem, já estão sendo feitas para as cidades. Então, Maria, a pergunta que eu te faço é assim: as mudanças climáticas são um problema do agora, somados aos problemas de sempre, né? Então, a gente está vendo um acúmulo e um reforço de determinados problemas. Como que a gente resolve essas demandas históricas e, ao mesmo tempo, enfrenta a emergência climática? E como que o município, como Belo Horizonte, tem feito para enfrentar a emergência climática no dia a dia? Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Obrigada, Henrique, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimento as guerreiras e as mulheres guerreiras, né, que estão conosco aqui nessa conversa sobre um tema que é tão importante para as nossas cidades, né? A sua pergunta de $1 milhão de novo, né, Henrique? Assim, na verdade, esses problemas já existiam, né? Como o que a gente está vendo é um agravamento em função dessas mudanças climáticas e da frequência com que acontecem os eventos extremos, né? Então, o que a gente vem administrando na ponta são os resultados desse modelo inadequado de ocupação, né, do solo, os danos que nós causamos ao meio ambiente, a matriz energética, né, nossos hábitos de consumo, esse processo de urbanização acelerado, o modelo que nós construímos de aglomeração urbana, que é um modelo bastante predatório e que faz com que, se por um lado contribui maciçamente para esses efeitos, né, de mudanças climáticas, na medida que contribui pesadamente para a emissão de gases de efeito estufa, agora a gente está colhendo resultados e tentando administrar esses efeitos extremos, né? Imagina que até 2050, segundo a ONU, nós vamos ter 70% da população mundial vivendo em cidades, no Brasil, 90% da população vivendo em cidades. Então, as cidades elas estão no centro da crise climática, né? E a crise climática, que para alguns até pouco tempo era uma ficção, era uma expectativa, ela já está instalada e a gente está convivendo com isso de forma cada vez mais assustadora, né? E aí a pergunta é o que fazer, né? Eu acho que existem questões de médio prazo, de longo prazo, e existem as questões de curto prazo, que é o que a sua pergunta e o que eu acho que a gente vem enfrentando, né? No curto prazo, o que as cidades precisam fazer é tomar medidas, né, de resistir, né, de resiliência e de adaptação.
são urgentes, né? São urgentes porque a população toda está vulnerável a esses efeitos, a esses eventos extremos, mas principalmente a população mais pobre, que obviamente ela está muito mais vulnerável na medida que ela ocupa áreas precárias, áreas de risco, áreas com fragilidade ambiental, e elas vão sentir mais fortemente, como sempre, né, os efeitos dos eventos climáticos. A gente vem assistindo também com bastante preocupação que, ao mesmo tempo que há uma demanda brutal de infraestrutura, a gente assiste uma expansão acelerada de ocupações informais, que isso vem agravando esse contexto de adversidade, porque nós estamos ressentindo também de políticas nacionais de enfrentamento, né, de financiamento de obras, investimentos em infraestrutura de cidade e política habitacional. Então, eu diria que a gente vem fazendo aqui é uma experiência importante, que acho que não é única, né? Não é Belo Horizonte a única cidade, mas que tem uma tradição importante. Em primeiro lugar, as medidas de prevenção de curto prazo. Elas são urgentes estruturar um sistema de informação sobre clima, né? De informação e monitoramento sobre o clima, um monitoramento sobre as áreas de risco, construir um modelo eficiente de defesa civil que envolva agentes da sociedade, né? Esses agentes precisam estar capacitados, saber trabalhar na hora da crise, né? Tem que investir nessa formação e na criação dessa rede de defesa civil. É também fundamental que a gente construa canais de informação e de comunicação com a população que sejam eficientes e confiáveis. A população, ao receber uma mensagem da Defesa Civil, ela tem que acreditar e ela tem que saber o que fazer, para onde ir, né? E saber que haverá uma rede de apoio. É preciso também executar obras de risco, né, de desabamento, identificar durante o ano inteiro. É necessário que haja um trabalho de identificação dessas áreas de risco, execução de pequenas obras que podem conter ou minimizar esse risco, remover famílias em períodos chuvosos e abrigar essas famílias até que elas possam ter um reassentamento definitivo. Também, assim, é uma experiência bastante importante que a gente vem fazendo aqui e que acho que tem salvado vidas, né? Manejar o sistema de circulação. A gente monitora o nível dos rios e quando esse rio corre o risco de causar inundação, de sair da caixa, a gente impede a circulação de veículos, né? Isso, nós não tivemos mais mortes em função de pessoas afogadas dentro dos carros, né? Desde que a gente teve uma grande tragédia aí, há 2 anos atrás, que quase destruiu Belo Horizonte. Então, esse manejo do sistema de circulação também é muito importante. Em segundo lugar, estruturar a capacidade de resposta do município, né? A capacidade de resposta a esses desastres. Então, prevenir, mas quando eles acontecerem, a gente está preparado com abrigo, alimentação, remédio, colchões, cobertores, e uma política de hospedagem, reassentamento, para manejar esse acolhimento de pessoas eventualmente atingidas por esses desastres. E na terceira linha de ação, eu chamaria de adaptação, um trabalho maciço de conscientização da sociedade com relação às mudanças climáticas e a responsabilidade, o papel de cada um nesse processo de adaptação, porque cada um precisa contribuir, né? A manutenção de áreas permeáveis, dos jardins, plantio de árvores, redução no consumo de energia, redução dos deslocamentos por meios motorizados, a construção de jardins de chuva, de soluções, pequenas soluções baseadas na natureza, se cada um fizer a sua parte, né? Redução na geração de resíduos sólidos, e um tema muito importante, que cada vez vem com mais força, a mudança no padrão alimentar e no padrão de consumo, de um modo geral. Assim, nesse sentido, assim, essas são medidas emergenciais, né? Medidas que a gente já devia estar tomando, todos têm que tomar, para lidar com os efeitos de curto prazo, aí, tentando trazer para a cidade condições de resiliência e de adaptação. Mas as mudanças estruturais, aquelas que vão mesmo refazer a nosso modo de viver em cidades, elas precisam também ser iniciadas agora. Elas são de longo prazo, mas precisam ser iniciadas agora.
Exatamente, e muito importante essa questão temporal mesmo, né? Temporal de tempo, né? Não das chuvas, que também entra na história, mas a gente ter essa noção das ações de curto, médio e longo prazo, porque tudo precisa começar agora, né? Enfim. Além disso, acho que tem a questão dessas, eu acho que por isso que eu provoquei também de começar com a Laís e depois jogar para a Maria, essa questão dos diferentes entes federativos, escalas de governo, que também precisam se articular. E aí, jogando um pouco a bola para a Ana Cláudia, explorando um outro lado dela, talvez, né, de duas coisas, né, uma experiência global, né, de ver outros países, o que fizeram também, mas também com uma experiência de trabalho no município, e uma experiência de lidar com a questão da governança metropolitana, né? Então, eu queria trazer um pouco aqui ao debate, assim, a gente tem as escalas, né, o governo nacional, o que pode fazer, os municípios, o que podem fazer, talvez um olhando mais num horizonte longo, outro apagando incêndio, mas tem um ponto, talvez, nevrálgico aí para resolver qualquer que seja dessas ações, de curto, médio e longo prazo, que é a questão da articulação interfederativa e da governança metropolitana, né? Uma das recomendações do estudo, inclusive, é sobre essa articulação. Então, eu queria perguntar para a Ana Cláudia que lições de casa a gente podia fazer para acelerar essa transição que envolvam a interação entre legislação, investimentos federais, papéis, responsabilidades entre os entes federativos. Claro que sim, Henrique. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo relatório. É um prazer estar aqui com vocês e colaborando aí com essa coalizão tão importante, né, para o nosso planeta hoje, e principalmente agora às vésperas da Conferência do Clima. Então, muito bem-vindo e vamos aprofundar aí essa discussão, né? De fato, ter uma política urbana nacional é bastante relevante, né? Nós temos um marco legal robusto aqui no país, temos o Estatuto da Cidade, também temos o Estatuto das Metrópoles, né, que foi aprovado em 2010. Então, e uma trajetória de iniciativas erráticas, né, sobre a governança metropolitana. Eu acho que a gente tem alguns momentos da nossa história urbana onde a gente dá mais ênfase a este tema, né, e os municípios se mobilizam e o tema começa a ganhar escala na agenda, né, e, por outro lado, a gente tem alguns momentos onde o tema desaparece, né, então a gente precisa avançar no sentido de manter esse tema na agenda, né, então a oportunidade da política pode ser estratégica nesse sentido. A boa notícia é que a gente tem experiências muito robustas de governança metropolitana no país, né? E basicamente são experiências de baixo para cima. Então, a própria experiência da região metropolitana de Belo Horizonte, né? A gente tem Curitiba, a gente tem várias outras, né? Vitória, no Nordeste do país, né? São experiências menos conhecidas, mas em muitos momentos os municípios se juntaram, né? Para poder determinar aí uma visão para essa escala metropolitana, né, e avançar no sentido de estabelecer mecanismos de governança, de negociação, de consenso e planejar também para poder implementar essa visão, né? As divisões do território são administrativas, mas as pessoas circulam, as mercadorias circulam e o patrimônio ambiental e natural é de todos, né? Mas a gente tem assimetrias muito graves entre os municípios das áreas metropolitanas, principalmente se a gente vai olhar a força de uma capital, né, em relação a outras cidades de tamanho médio e pequeno dentro de uma área metropolitana. Então, a gente precisa trabalhar essas assimetrias, e concordo com a Maria, é um tema que a gente precisa comunicar melhor, a gente precisa trabalhar melhor na sociedade, que é muito difícil pela sua complexidade, né? Mas a gente pode simplificar. Então, por exemplo, um trabalhador precisa sair de um município pequeno, na periferia da área metropolitana, para trabalhar, às vezes, na capital ou no município mais central, né? Porque a região está orientada para um desenvolvimento que é focado em determinados territórios, em detrimento de outros, né? Então, isso gera circulação, isso tem um impacto ambiental, também um impacto social, porque essa pessoa vai perder horas
da vida dela, né, de trabalho, da vida de família, de lazer, de educação, do que seja, né? Então, é um desperdício, afeta a nossa produtividade, né? A produtividade dos nossos trabalhadores, a produtividade da nossa cidade, né? Por outro lado, a gente tem priorização de investimentos em determinadas áreas e outras áreas muito vulneráveis, né? Principalmente considerando aí essa aceleração aí dos eventos climáticos, né? Então, a gente tem uma assimetria importante, né, que precisa ser tratada, a questão do modelo compacto que você levantou, né, que o Lindau levantou, tudo isso só é possível se a gente consegue uma articulação metropolitana, né? E como é que a gente pode fazer isso? Como eu mencionei, a gente já tem instrumentos, né? Instrumentos estabelecidos no Estatuto da Metrópole, muitas experiências aí identificadas ao longo nesse Brasil, né? Mas é fundamental que a gente possa estabelecer visões, consensuar visões, né? E um pouco distribuir aí o desenvolvimento nessas áreas metropolitanas. A partir daí, estabelecer mecanismos de governança. Eu acho que a governança é fundamental, né? Para mim, esse é o grande mote que a gente tem de mudança, não só no Brasil, como em várias partes do mundo. No Brasil, nós já estamos acostumados com processos participativos e colaborativos, né? Mas eu acredito que é a governança, com real protagonismo de atores locais, da sociedade civil, da academia, que vai poder fazer a gente transformar, né? Então, se a gente não consegue fortalecer esses mecanismos, né, de pacto e consenso, é muito difícil a gente avançar para visão, planejamento e implementação. E tudo isso precisa estar combinado aí com o apoio da política. Então, a política precisa se traduzir em investimentos, né? Senão é inócua. Perfeito, Ana Cláudia. E olha que interessante, né? Claro, a gente sempre pode, né, vir com investimento, precisa vir, né? Mas também pode aprimorar alguns instrumentos, como comentou, mas também te ouvindo falar, pensei, olha que oportunidade interessante os ODUs, por exemplo, a própria PNDU, em talvez ajudar ou facilitar nessa compactuação de visões comuns para determinados territórios metropolitanos, né? Tentar ajudar de alguma forma a consensuar essa visão de futuro em áreas metropolitanas. Então, pode ser uma oportunidade para isso também. E eu somo essa questão metropolitana, que tem uma diversidade de entes federativos e portos de município na própria região, a questão da diversidade regional, territorial brasileira. Então, acho que também para a gente tratar todos esses pontos, a gente precisa considerar e contemplar várias estratégias, considerando essas diferentes áreas e tendo também os ativos naturais do Brasil como um elemento central desse desenvolvimento urbano e econômico. Acho que vem toda uma discussão de bioeconomia aí, que, de alguma forma, tem que estar conectada com as cidades, e ao se conectar com as cidades, eu acho que essa questão regional vai ficar ainda mais forte, né? E tem uma questão cultural, mas tem uma questão climática, ambiental, geográfica, enfim, a ser considerada. Então, é difícil, né, a gente lidar com o Brasil como uma coisa só, porém, tem várias questões que são universais e a partir da gestão local, talvez fique até mais fácil identificar isso, o que é comum, né? E aí eu queria jogar de novo a palavra para a Maria, para trazer essa percepção da gente entender assim um pouco, né? Você falou dessa parte das ações de curto prazo, né? Desse apagar incêndio e administrar o caos, que é trabalhar hoje com cidades com os seus desafios de sempre mais a emergência climática. Mas acho que na própria fala inicial você apontou alguns possíveis caminhos ou coisas a gente pensar, né? Eu queria, na verdade, te perguntar assim, se a gente tiver essas condições ideais, né? Vamos esquecer um pouco os grandes entraves e problemas, assim, que rota de saída a gente poderia construir para as nossas cidades, né? Para a gente começar a realmente endereçar esses problemas com soluções mais de médio e longo prazo. Então, Henrique, eu tenho que concordar com a Ana Cláudia que assim, as questões climáticas, ambientais, elas não conhecem limites, né, administrativos de território. Elas acontecem no território, né? Então, assim, você precisa ter uma política
nacional integrada, né, que oriente uma ação coordenada de longo prazo, estrutural, para mudar a lógica de produção de cidade. Mas isso é complexo num país igual ao Brasil, no modelo federativo que a gente tem, onde os municípios têm competência concorrente, têm autonomia para lidar com as questões do solo. E eu, sinceramente, embora ache isso estratégico, acho a questão metropolitana a questão mais importante para a política urbana, eu também acho que a gente não pode esperar, né? Não pode esperar, e os municípios precisam imediatamente fazer a sua parte. Eu acredito que se a gente trabalhar nisso, né, se cada município, aqueles que conseguem, os que podem, né, se organizando como dá, começar a colocar na pauta as questões de mudança de modelo, a gente pode avançar. As cidades estão no centro dessa crise, né? É preciso, quando a gente fala assim, a gente precisa reduzir o consumo de energia, sabemos que a emissão de gases na cidade está focada no modelo de transporte, a gente não muda modelo de transporte se não mudar a lógica de adensamento e de uso do solo na cidade, né? Como diz a Ana Cláudia, se o trabalhador mora lá, numa região metropolitana, mas tem que trabalhar no centro da capital, ele vai ter que se locomover, né? Isso acontece na escala da cidade também. Então, para que a gente possa fazer uma redução efetiva, não só a mudança da matriz energética, mas a diminuição da necessidade de viagens, é preciso que o planejamento urbano dê conta de organizar a cidade de uma outra maneira, né? Que é uma cidade que seja compacta, né? A lógica de você adensar pessoas próximas aos eixos estruturais de transporte, para que você diminua a necessidade de deslocamento com uma rede de centros de trabalho, de renda, onde a pessoa precisa se deslocar o mínimo, que ela possa resolver tudo a pé, né? Para isso, você precisa de uma rede de mobilidade ativa adequada nas cidades, né? E acompanhado de uma implementação de tecnologia verde, de soluções baseadas na natureza para enfrentar o problema da cidade. Então, eu acho que a saída é pensar na cidade como uma rede, né? Eu vejo a cidade como um sistema integrado, onde o que você faz numa parte da cidade reflete, repercute em todas as outras partes da cidade. Então, as soluções estruturais, elas têm que ser pensadas de forma integrada, pensando que a cidade funciona como um sistema. Então, assim, por exemplo, o sistema de drenagem hoje, nós sabemos que o sistema de drenagem tradicional, né, de redes de drenagem na cidade, com os modelos matemáticos que a gente utilizava para calcular tempo de recorrência, não responde mais à realidade da cidade, né? Então, o sistema de drenagem da cidade precisa também ser pensado de forma integral. Todo o sistema tem que ser expandido para as calçadas, para os jardins, para o canteiro central, para os lotes, as construções. Todas essas peças são partes de uma engrenagem que precisam ajudar a drenar a água, uma vez que a gente impermeabilizou o solo da cidade de forma absurda, né? Então, eles têm que trabalhar em conjunto para contribuir, para reduzir inundações e enchentes. Então, instrumentos de planejamento urbano, instrumentos urbanísticos, eles têm que ser utilizados com urgência pelas cidades para manejar essa questão do adensamento populacional de acordo com a capacidade de suporte do solo, né? A gente buscar esse modelo compacto, mas adequado à capacidade do solo, ampliar as áreas de preservação, as áreas verdes, topo de morro, os fundos de vale, né? São áreas que precisam ser preservadas para ajudar a absorver os impactos e diminuir o risco de escorregamento, contribuir para mitigar a onda de calor, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? E é importante também que o discurso, o diálogo da sustentabilidade, ele saia da pauta só das entidades, dos órgãos ambientais, para estar na mesa dos técnicos e das leis e dos programas de legislação urbanística. Eles precisam estar vinculados aos ODS, precisam estabelecer metas e precisam
ser monitorados, né? Então, eu vejo que o planejamento, um planejamento que tenha estratégia de sustentabilidade, é que vai nos tirar dessa situação no médio prazo. Perfeito, Maria. E para isso eu trago também alguns dados do estudo. Ele mostra que no período de 2000 a 2014, as cidades do Brasil cresceram 1.603 quilômetros quadrados, uma área maior que a cidade de São Paulo, isso em todo o Brasil. E essa expansão se concentrou nas cidades de porte médio, e 46% dessa expansão consumiu áreas como pastos, florestas, áreas úmidas e outros ecossistemas. Então, é todo um sistema de impactos aí que impacta no dia a dia das pessoas que vivem na cidade, mas também pressiona os nossos sistemas naturais, a biodiversidade, enfim, está tudo interconectado. Então, realmente, pensar a forma como as cidades se desenvolvem é fundamental para todos esses aspectos. E, além disso, a gente, enfim, precisa pensar, né, nessas estratégias de longo prazo, pensando no acesso, no desenvolvimento urbano, na questão ambiental, mas também na questão dos investimentos, geração de emprego, né? E isso o estudo também busca trazer alguma luz, né, a isso. E aí eu queria perguntar um pouco para a Ana Cláudia, começar a pensar assim, tá, mas no agora, as oportunidades, as ações, os investimentos, onde é que elas estão concentradas, né? O estudo, ele mostra que o setor de construção, por exemplo, é um dos mais relevantes, tanto para abater emissões, quanto para gerar empregos, né? Tem um potencial, isso historicamente se sabe, né, que tem um potencial de geração de emprego atrelado. O estudo mesmo mostra que algumas ações aí que envolvem retrofit, construção de habitação, de áreas comerciais, poderia gerar mais de 500 mil novos empregos. Só que a gente não pode tratar isso isoladamente, né? Então, a minha pergunta para a Ana Cláudia é como que o desafio de prover moradia digna para a população brasileira pode ser uma ferramenta para a promoção da cidade de baixo carbono e para essa promoção de desenvolvimento econômico? E a questão territorial, como é que a gente encaixa nisso? Como tratar a questão habitacional como uma oportunidade também para essa transição? Vamos tentar em 5 minutos, Henrique, mas eu acho que a habitação pode ser a chave, né? E aí eu vou tentar tecer aqui alguns argumentos, né? Primeiro, esse dado das cidades crescendo um tamanho de São Paulo, né? Então, eu acho que boa parte desse crescimento tem a ver com a expansão da habitação. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, onde eu moro, quando eu viajo, eu vejo condomínios, né, de alto luxo, que ocupam terras que antes eram fazendas, etc. Eu vejo essa transição, né? Eu tenho 50 anos, então eu vejo, está bem visível aí essa transição desses espaços aí de áreas rurais para áreas urbanas, né? A gente costuma culpar bastante o programa Minha Casa Minha Vida, que também tem um tamanho de Rio de Janeiro, né? Mas concordo que em muitos lugares, né, o Minha Casa pode ter contribuído realmente para uma expansão urbana, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem exemplos excelentes, como, por exemplo, o Grande ABC, onde 85% da produção do Minha Casa Minha Vida está localizada em zonas especiais de interesse social. Ou seja, uma área onde os municípios planejaram com antecedência aonde a habitação ia ser construída, né? Então, se a gente consegue avançar para esse estágio, a gente consegue ter uma conexão, né, entre o potencial econômico, né, da habitação e também o impacto social e, por outro lado, ter um impacto sustentável, porque a gente vai onerar menos o entorno natural e ambiental das nossas cidades. Então, isso é muito importante e muito relevante, né? Tem um dado importante, a Maria estava falando dos dados de habitação, mas tem um dado importante que eu ouvi recentemente de um pesquisador da Universidade de Boulder, Colorado, que em 2050, metade da população urbana do mundo vai morar em favelas, em assentamentos precários, né? Se a gente não fizer nada. A ONU Habitat também aponta para uma quantidade aí de 3 bilhões de pessoas morando. Então, é muita gente e boa parte vai estar no Brasil se a gente não tiver políticas e investimentos
adequados, né? Então, isso é uma área de extrema prioridade para tratar. Por outro lado, pode ter um impacto ambiental muito grande, porque o que eu preciso fazer nas nossas cidades? Né? Quando a gente fala de cidade compacta, significa maximizar o espaço construído nessas cidades. Então, muitas casas já estão construídas nesses assentamentos precários, mas elas precisam de melhoria de infraestrutura, até de condições sanitárias para enfrentar essa pandemia que a gente está enfrentando, né? Ainda muitas casas, muitos municípios não têm acesso à água, à infraestrutura básica, as questões de drenagem que a Maria levantou, estou vendo aqui no chat questões de áreas verdes, né? Então, a gente precisa olhar estas áreas precárias, mais vulneráveis da nossa cidade com atenção, priorizar do ponto de vista político, e esses investimentos vão gerar benefícios econômicos para toda a cidade. E a gente já tem provas disso, porque nós tivemos um programa, a Maria, inclusive, foi gestora desse programa, chamado Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Favelas, né, que teve um impacto gigante em mais ou menos 2 milhões de famílias do Brasil, né? E embora a gente não tenha estudos, falhamos nesse aspecto, né? A olhos visíveis, né? Quando você visitava estas áreas transformadas, você via o impacto econômico, né? Num evento recente do Banco Mundial, eu estou vendo aqui colegas, a Manu está por aí nos assistindo também, num evento semana passada do Banco Mundial sobre cidades verdes, me perguntaram sobre o potencial do mercado privado. E eu falei, olha, o mercado grande vai atuar com subsídios, mas o mercado de pequenas empresas, médias empresas, né, mesmo empresas informais, pode ser bastante potencializado se a gente tem políticas adequadas para esses territórios informais, vulneráveis, precários da nossa cidade. Então, o que eu quero dizer é que muito mais do que criar emprego, quando a gente investe nessas áreas, a gente mobiliza, né? A gente agrega todo um território, né? Uma massa de consumidores para a nossa economia, né? E isso agrega para o PIB das cidades e para o PIB do nosso país, né? Então, para mim, a mensagem principal, assim, eu queria só comentar que eu estava acabando de ver aqui uma notícia antes de entrar, que o mercado imobiliário já está desacelerando para a classe média, porque a gente viu uma explosão no pós-Covid, né? Então, os empregos estavam mais ou menos garantidos. Então, agora, a gente vai entrar numa sinuca de bico, porque esse mercado desacelerando, a gente vai ter que olhar para o potencial de crescimento do mercado de baixa renda. Então, a gente vai ter que voltar de novo os nossos olhos a esses assentamentos precários. Então, se a gente quiser manter o potencial da construção, né, a participação da construção civil no nosso PIB e esses empregos. Então, isso vai ser importante e prioritário. Mas o que eu quero dizer de mensagem de longo prazo é o seguinte: temos que investir no solo, na terra, maximizar o uso da terra que existe. Olhar os espaços ociosos e subutilizados das nossas cidades, demarcá-los como zonas de interesse social nos planos diretores para construir habitação social e investir nos assentamentos precários, né? Porque não adianta a gente falar de cidade compacta, e ontem, num evento, eu ouvi um líder popular do México, comunitário do México, falando, olha, é muito legal ouvir falar de cidades compactas, mas, para mim, isso se reflete na expulsão do pobre da cidade, né? Então, cidade compacta para poucos, não, é cidade compacta para todos que estão aqui, né? Para que prevaleça o direito à cidade. Muito bom, Ana Cláudia. E, bom, sei que a Laís não representa a Secretaria Nacional de Habitação, então não vou jogar a conversa exatamente sobre este setor específico, mas perguntar um pouco para a Laís também sobre a ação concreta, a implementação, né? A Laís comentou um pouco sobre essa visão, estratégia, plano de longo prazo que o governo está colocando em prática, mas, por outro lado, como o governo do Brasil tem olhado para, e se tem, né, olhado para essas prioridades. Quando eu digo essas prioridades, estou falando dos setores prioritários, por exemplo, identificados pelo estudo, né? Transporte, construção, a área de resíduos também. E, por outro lado, também como colocar em prática, ou como está sendo pensado em colocar em prática, uma visão nacional de cidades, para além dos ODUs e da PNDU. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, Luiz, por favor. Obrigada, Henrique. Sim, o governo tem pensado, né, em como colocar isso em prática, como apoiar os municípios, né? A gente tem algumas frentes assim ainda mais estratégicas no sentido de fortalecer as capacidades governativas, né? A gente tem essa visão. A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela já nasce com esse propósito, né, de fortalecer essas capacidades. Então,
Isso é uma ação que a gente pode já estabelecer como concreta, né? A gente tem pensado muito nesse quesito dessa visão estratégica, né? A gente não pode fazer uma política e deixar que isso continue no papel, a gente tem que tornar isso palpável, né? Tem que chegar cada vez mais próximo desses técnicos, desses municípios médios e pequenos. E uma outra frente que o governo tem feito, ainda na política, né, a gente vai ter, depois da formulação da PNDU, do seu estabelecimento, a gente vai ter os desdobramentos, que vão ser esses programas alinhados com a política, alinhados com essa visão estratégica, né, para tornar isso mais acessível aos municípios. Mas, atualmente, enquanto a gente não tem esses programas, a gente tem outras frentes de atuação do governo federal, que são esse apoio mais direto com financiamento, né? Na questão da mobilidade, a gente também tem programas de mobilidade aqui, que eu não consigo falar muito bem sobre esses programas, porque são de outras áreas daqui do Ministério, mas eles existem, né? A gente tem, por exemplo, um programa Avançar Cidades, é uma forma de estimular que os municípios usem desses financiamentos para fazer com que essas ações saiam do papel. A gente tem também um programa Pró-Cidades, que inclusive hoje à tarde a gente vai ter um seminário sobre ele. Então, nesses programas a gente fala da questão de reabilitação urbana, outras frentes também, como modernização tecnológica. Então, existem programas de financiamento do governo federal para desenvolver essas ações, né, para estimular que essas ações elas se acelerem um pouco, principalmente para esses municípios menores. Obrigado, Laís. E realmente a necessidade de ter esse norte, né, comum também para definir, orientar esses investimentos, né, porque sem também essa política integrada para as áreas urbanas, acaba que as políticas setoriais podem até ser conflitantes em alguns momentos. A gente viu isso com a Política Nacional de Mobilidade Urbana e Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que em algum momento também não tinham necessariamente os mesmos objetivos. Agora, falando em investimentos, em potenciais e programas de investimento, né, trago mais alguns dados do nosso estudo. O Brasil ele carece de investimento em infraestrutura como um todo, né? E não falando apenas do governo nacional. O gasto médio com infraestrutura do Brasil no período 2000-2016 foi de apenas 2,1% do PIB, enquanto a média global de investimento é de 4,7% nesse mesmo período. Porém, a gente viu uma melhora em vários indicadores, mesmo com esse investimento reduzido se comparado com o mundo. A gente viu um aumento grande no acesso à água encanada, na questão do esgoto, nesse mesmo período, né? Aumentos de 78%, 45% nesses setores. Então, ainda que modestos, os investimentos têm impactos importantes, eles são muito necessários, então a gente precisa olhar para isso, né? E olhando também para as oportunidades de financiamento. Quando a gente está falando em cidades de baixo carbono, eu acho que abre-se também oportunidades de financiamento específicas, também vindas dessa discussão global, como a COP, né, para promover a ação climática. Então, existem oportunidades de financiamento climático que podem chegar ao governo nacional, mas também às cidades do Brasil. E aí, nisso, também a gente traz algumas recomendações no estudo sobre como aumentar, o que fazer para aumentar o acesso das cidades a essas oportunidades de financiamento. E a gente lançou recentemente um outro estudo focado justamente nisso, né, nos fluxos de financiamento climático para as cidades brasileiras. Então, aí tem também um grande entrave, mas uma grande oportunidade de como aumentar esse investimento a partir dessa lente climática. Agora, passando de novo para olhar a questão das ações concretas, não só de investimentos, mas também de políticas públicas, eu queria passar de novo a palavra para a Maria. Primeiro destacando assim, né, que os setores de transporte e habitação são de fato, ou de construção, né, e habitação, onde está incluída a habitação, são com maior potencial transformador, segundo a gente viu nessa análise, né? Podem reduzir mais de 70% das emissões e gerar milhões de empregos, como a gente viu.
Mas como isso vira realidade na cidade, né? A gente já falou um pouco da necessidade de investimento público e federal, que é chave em qualquer país para fazer essas transformações em escala, mas que outras atuações ou que outras ações a cidade pode fazer para promover isso, seja investimento próprio, também incentivos, enfim, que exemplos de políticas públicas locais você poderia trazer para a gente, Maria? Esse debate deixa a gente até nervosa, porque é tanta frente que dá vontade de abordar, né? Eu acho que você trouxe um ponto importante, que é a expansão das cidades de porte médio, né? Assim, esse crescimento aí para a área rural, né? O crescimento da cidade, que não é de hoje, né? Mas vem se dando de forma, como sempre, controlada pelo interesse do mercado imobiliário. E essa discussão do planejamento versus a emergência, né, de investimento, gerar emprego, né, é sempre um perigo, né? É sempre um risco. Então, eu volto a alertar a importância que a gente tem dos municípios tentarem cumprir o seu papel, né, de organizar essa estratégia de crescimento da cidade, para que isso não ocorra agravando a situação que a gente tem, né? Então, esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que deixar aqui como um legado. O problema de financiamento, ele é seríssimo, e ele acaba esbarrando em quase toda iniciativa municipal, né? Assim, porque mesmo quando, se não há financiamento federal, né, um recurso do governo federal, o município captar recursos externos também depende do governo federal, que muitas vezes ele é um avalista, né, desse empréstimo, é preciso autorização do governo federal. Então, isso precisa realmente de uma política nacional que apoie os municípios nessas investidas. Aqui, por exemplos importantes dessas ações, em Belo Horizonte, eu vou citar algumas questões que eu acho que podem contribuir muito. Um deles é a urbanização, que a gente tenta fazer numa ocupação, é a maior ocupação que existe aí hoje em área na América Latina, né? Uma ocupação que ocorreu numa área de extrema fragilidade ambiental, é a última área não ocupada em Belo Horizonte, e nós optamos por tentar fazer a urbanização desse local, tem cerca de 5.000 famílias, buscando construir, inclusive, assim, um case mesmo de sustentabilidade. A gente quer, a partir dessa experiência, construir padrões de urbanização completamente sustentáveis, né? Vamos tentar mudar completamente o modelo, a nossa lógica de urbanização, levar para lá alternativas de drenagem, de agricultura urbana, de corredores ecológicos, com reuso de água, geração de energia no local, outro tipo de pavimentação, mudar o modelo de produção arquitetônica, de consumo de energia. Então, é uma experiência que eu acredito que vai se tornar uma referência para que a gente possa replicar isso em outros assentamentos, né? Para isso, hoje a gente trabalha em parceria com a ONU Habitat nesse projeto, mas e buscando um financiamento do Banco Mundial, que provavelmente nós vamos precisar de um determinado momento desse aval, né, do governo federal. Aqui também, em termos de novas políticas, além da estrutura toda do plano diretor, que se der tempo eu comento, mas a gente instituiu alguns programas, né, de incentivo. No próprio plano diretor, há um grande recorte de sustentabilidade, onde os imóveis, a construção civil, né, os imóveis que se adaptarem, né, com medidas de sustentabilidade, referente à água, energia, mobilidade ativa, permeabilidade, resíduos, eles se candidatam a um selo, tá? Que chama selo BH Sustentável, que tem várias categorias, dependendo de qual nível de solução de sustentabilidade aquele edifício adotou. E essa classificação pode gerar benefícios com coeficientes, ampliação do coeficiente de aproveitamento. Ele pode verticalizar mais
desde que ele mantenha, obviamente, padrões de ocupação, de permeabilidade, de área de fruição pública, de elevador inteligente, de reuso de água, de bicicletário, esse tipo de instrumento. Da mesma forma, para o parque já construído, foi criado o programa de certificação de crédito verde, que é um programa que ele também visa fomentar que essas edificações já existentes, que elas adotem modelos de sustentabilidade, instrumentos, né, para melhorar a sua relação com o meio ambiente. Então, por exemplo, substituir um elevador, desmanchar uma área que está cimentada, transformar isso num jardim de chuva, num telhado verde, isso vai gerando uma pontuação para que ele possa obter esse selo, e dependendo do selo, ele tem, então, um certificado de crédito verde da dívida ativa. Ele pode ser usado para pagamento total ou parcial de créditos tributários e não tributários, já inscritos na dívida ativa, dele mesmo ou, inclusive, vender no mercado. Então, são instrumentos desse tipo que acabam, além de trazer efetivamente uma movimentação na cidade, né, com relação aos edifícios, portanto, um resultado ambiental importante, ele também contribui para difundir culturalmente a necessidade, os conceitos, os critérios, porque eles estão ao alcance das pessoas, né? Se a legislação exige uma área ambiental, uma área de permeabilidade no terreno, no solo, e, na verdade, você pavimenta, né? Acaba de aprovar um projeto, tem área permeável exigida pela lei. Acabou de aprovar o projeto, as pessoas vão lá, cimentam aquele quintal para estacionar, para fazer uma quadra, sei lá o quê, e não se dá conta, né, que aquilo aumenta a impermeabilidade do solo e piora tremendamente a nossa capacidade de resiliência. Então, se cada um tiver consciência disso, isso é uma mudança de cultura e é uma informação que precisa ser difundida, né? Assim, eu imagino que meu tempo tenha acabado. Assim. Acabou, Henrique? Olha, tá no limite, mas acho que pode fechar. Mas, assim, acho que rapidamente, assim, porque eu acho que são flashes que as pessoas precisam ir pensando, né? Assim, no plano diretor, nós aprovamos um plano diretor há pouco tempo atrás, ele ampliou em 12% as áreas de proteção ambiental, tá? 35% do território da cidade recebeu o zoneamento de área de preservação e recuperação ambiental. Quer dizer, isso é uma luta com o mercado, com a cidade, mas é preciso que a gente faça essa gestão, né? Foram criadas 930 quilômetros de corredores arborizados ao longo dos eixos viários. A legislação exigirá, né, para edificar ali, é preciso que se siga uma determinada regra. Naqueles locais vai ser preciso uma taxa de permeabilidade diferente, é obrigatória a arborização. Então, foi proibida a canalização de córregos, né, e a obrigatória demarcação dessas conexões de fundo de vale para preservar essas áreas, impedindo a ocupação, impedindo que as pessoas acabem afogadas ali, né, perdendo seus bens e perdendo a vida nessas inundações, né? Passa a ser obrigatório a taxa de permeabilidade em terreno natural aqui, não se pode mais fazer um subsolo embaixo, né? A taxa de permeabilidade tem que ser cumprida em terreno natural e, para complementar isso, os lotes têm que dispor de obrigatório um dispositivo de drenagem como caixa de captação ou jardim drenante, que compense a quantidade do solo que vai ser impermeabilizada. Então, assim, essas medidas são medidas próprias da legislação urbanística, né? E a adoção dos instrumentos de política de solo para ajudar a financiar a mudança dessa infraestrutura, a transformação da cidade em uma cidade que contenha soluções verdes e soluções sustentáveis, está disponível, né? Como nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos uma lei super progressista, nós precisamos de vontade política, conhecimento técnico e agir.
de ação. Então, essa era o que eu tinha para falar. Desculpa se eu me estendi. Com certeza, eu passei do meu tempo. Não, obrigado, Maria. A gente está tranquilo no tempo geral. Eu queria aproveitar para citar, porque eu acho que, de alguma forma, tu endereçou, Maria, duas perguntas da audiência, da Juliana Dornelas e do Eugênio Giovanardi, a respeito da questão do meio ambiente, né? Eu acho que tem como conciliar o crescimento das cidades com a recuperação dos ecossistemas, e acho que esse exemplo também de reconversão de áreas em áreas de proteção, e também como, enfim, começar a fazer essas ações agora para uma regeneração que, na verdade, vai acontecer daqui a um tempo, um caminho. Também a Juliana pergunta sobre como mecanismos de compensação, né? E aí eu posso comentar um pouco também sobre os programas municipais de pagamento por serviços ambientais, que também são uma forma importante e eficaz, que a gente precisa avançar muito mais no Brasil ainda, para viabilizar a existência dessas áreas de proteção e unidades de conservação também. Então, e fora esses instrumentos todos que a Maria citou aí, que eu acho que dão um exemplo bem no detalhe assim, do que pode ser feito. A gente, nessa loucura de pular de setor, área, escala de governo, vou jogar agora de novo. A gente foi lá do micro, no ótimo sentido, né, com a Maria, e aí eu jogar um pouco para a Laís essa visão de novo mais lá de quem olha para todas as cidades e para o todo, né, do urbano no Brasil. E aí eu queria perguntar como que se encaixa assim também essas ações de meio ambiente, mas especificamente com a lente climática, assim, o que pode ser considerado, o que está sendo olhado com mais atenção nessa discussão da PNDU e a partir do Ministério do Desenvolvimento Regional. E junto a isso, talvez provocar um pouco um contraponto também, da gente, que a gente está falando do Triple Challenge, dos 3 desafios que a gente tem, né? A pandemia, a emergência climática e a redução das desigualdades, mas a gente tem um outro vetor aí, que talvez não seja um desafio, mas é um vetor que é o da transformação digital. Então, adicionar assim, a lente climática na PNDU, como é que está entrando, mas também como que o MDR está olhando para a questão da tecnologia, da transformação digital e das cidades inteligentes nesse contexto todo do desenvolvimento urbano que a gente está nesse momento. Bom, Henrique, em relação à lente climática, né, a PNDU ela vem trabalhando também com o conceito das tipologias, né, das cidades brasileiras. Então, a gente precisa entender para poder desenvolver essa estratégia, né? Então, a gente precisa entender essa nossa diversidade, porque cada caso é um caso, né? No caso do Brasil, a gente tem diversas realidades aqui, então a gente precisa incorporar isso na política, e é o que está sendo feito, né? A gente também tem um trabalho junto com a GIZ, com a Agência de Cooperação Alemã, que é o Projeto Andos, e que a gente desenvolve essas diversas ações voltadas para apoios técnicos, a gente faz experiências com alguns municípios, então a gente também tem trabalhado com soluções baseadas na natureza, e isso tudo está sendo incorporado na PNDU, essas estratégias, né? E no processo de formulação dos ODUs, em que a gente pôde coletar essas diversas visões, né? A gente passou pela região norte, pela região nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, cada uma tem sua realidade, então a gente pôde perceber que essa lente climática ela é extremamente relevante, né? Então, isso está sendo colocado na política. E a outra versão, a outra pergunta que você falou em relação à transformação digital, que é um braço, né, desse desenvolvimento urbano sustentável. O MDR ele já tem se preocupado em relação a essa temática, né? Desde 2019 a gente vem trabalhando com essa integração da transformação digital no ambiente urbano e como é que a gente usa dessa tecnologia para fazer com que a cidade ela seja mais inclusiva, menos desigual, né? Então, aqui na nossa coordenação, a gente desenvolveu a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né? Que tem esse olhar mais específico em relação à transformação digital nos centros urbanos. Então, a gente tem essa preocupação da inclusão de várias tecnologias no ambiente urbano e a preocupação com que isso não amplie as desigualdades, né? Então, a questão é tornar a cidade mais inclusiva. Então, a gente usa dessa tecnologia
para tentar resolver o problema dos cidadãos. Então, essa é um desafio, e a carta ela traz essas recomendações e objetivos para que a gente torne essa cidade de fato inteligente, né? A cidade inteligente ela não é aquela que tem só sistema de câmeras, sistema de iluminação pública inteligente, mas sim aquela que consegue reduzir o trânsito, né? Que faz com que a pessoa fique menos tempo esperando o ônibus, com que a governança urbana ela aconteça, né? Que os cidadãos eles possam participar das decisões do governo municipal. Então, a carta ela traz essa preocupação. A pandemia ela veio para acelerar esse processo, né? E a carta ela foi lançada no momento de pico da pandemia. Então, ficou super evidente o quanto essa discussão era importante de ser feita, e foi realizada num momento especial, né, que foi a construção da carta. Então, a carta ela traz essa preocupação com a expansão da conectividade, né? Como é que a gente pode pensar em transformação digital sem fazer com que a conexão chegue para todos, né? Então, essa é uma preocupação. E o que a gente também coloca na carta é a avaliação dos impactos dessa transformação digital, né? O que gerou de benefício para as cidades, né? Será que a gente conseguiu, de fato, reduzir essa desigualdade? Será que a gente conseguiu promover uma melhoria com a inclusão das tecnologias nos ambientes urbanos? Então, essa é uma questão, e eu aproveito também para convidar quem não conhece a carta para conhecê-la. Tem a carta disponível no site do Ministério, né? A carta ela tenta alinhar essa integração, tenta integrar a transformação digital no ambiente urbano. Então, a gente coloca ali vários pontos relevantes. Obrigado, Laís. A gente está chegando já quase ao final, mas ainda tem um último ponto que eu gostaria de abordar com a Ana Cláudia, que é também a gente não esquecer de falar do marco que esse ano traz, né, dos 20 anos do Estatuto da Cidade, e que é um pilar, é uma legislação importantíssima para a nossa Constituição das Cidades, porém, que a gente está aproveitando também esse momento para revisitá-lo, discutir acertos, melhorias que podem ser feitas, e também pensar um pouco no contexto das cidades há 20 anos atrás e agora. E acho que esse contexto todo que o relatório que a gente está lançando hoje traz muita luz para a gente pensar também o que é o futuro do Estatuto da Cidade. E aí eu queria pedir algumas palavras de sabedoria da Ana Cláudia a respeito disso, assim, e como que a gente pode introduzir esse contexto na discussão do Estatuto, e também como pensar que ele tenha uma implementação efetiva e com uma visão ainda mais aprimorada. Claro, Henrique. Bom, primeiro eu queria comentar por que o nosso interesse da minha organização no Estatuto das Cidades, né, o Cities Alliance. A gente vem apoiando o Estatuto das Cidades desde a sua criação, basicamente, que é concomitante com a criação da nossa própria organização, porque a gente identifica o Estatuto como, eu vou dizer que a legislação mais progressista do Sul Global, né, em termos de planejamento urbano, em termos de marco legal urbano nacional, né? Então, para quem não sabe, o Estatuto teve uma influência muito grande, inspirou muitos países da América Latina, inclusive ontem nós tivemos um debate sobre isso com a Plataforma Global do Direito à Cidade, inspirou a Lei de Ordenamento Territorial do Equador, né, que se chama LOTUS, que combina elementos do nosso Estatuto com elementos da lei colombiana, que também é muito avançada, né, em termos de reconhecimento da função social da propriedade, né? Está hoje, né, já inspirando, já participei de alguns debates, a própria Constituição do Chile, a Constituinte chilena que foi criada, né? O país está pensando seriamente em incorporar o direito à cidade já como um marco constitucional, de uma maneira explícita, como nós não temos, né, porque o direito à cidade está marcado de forma implícita, né, no nosso arcabouço legal. Nós inspiramos a lei da África do Sul, que se chama Espluma,
de 2013, leis no Quênia, Gâmbia, estamos hoje, né, inspirando vários debates na Ásia, na Índia, por exemplo, né? Então, é uma lei bastante relevante do ponto de vista internacional, e a gente fez ao longo dos anos aí vários debates e várias publicações, etc., sobre a evolução e a trajetória do Estatuto da Cidade. Este ano, nós nos reunimos com várias organizações, né? O WRI participou, a Prefeitura de Belo Horizonte participou de vários diálogos, mas nós nos juntamos com a GIZ, com a ONU Habitat, com o IAB, né? Com a Uninove, depois CAU Brasil, enfim, uma série, CNM, Confederação Nacional de Municípios, então várias organizações se juntando a esse debate, tentando olhar, né, o que realmente é o nosso legado aí, depois de 20 anos do Estatuto das Cidades. Eu, particularmente, acho que o grande legado foi o avanço no reconhecimento da função social das cidades, né? Então, por exemplo, comparativamente com outros países do sul global, nós tivemos menos despejos. O Estatuto, a Constituição e o Estatuto, a combinação disso, eu acho que minimizou os despejos no país, porque a gente reconhece o direito das pessoas, né, a ficarem nos assentamentos precários, né, famílias, domicílios que estão há mais de 5 anos, até 250 metros quadrados. Então, comparativamente com outros países, não é que nós não tivemos despejos, mas nós minimizamos, né? Então, nós garantimos aí essas pessoas. Isso foi um grande avanço. Outro avanço, que é consenso, né, entre esse grupo, é a gestão democrática, que eu já falei no início e que é fundamental, né? Então, nós tivemos em vários municípios a instalação, né, de mecanismos de conselhos de habitação, conselhos de desenvolvimento urbano, planos diretores, uma geração inteira, 2 gerações quase já, né, de planos diretores participativos, onde a gente vai avançando aí no nível, né, na profundidade da participação, né? Óbvio, tem uma heterogeneidade no país, né? Mas eu acho que a gente avança, né? A gente ganha uma maturidade, a sociedade passa a entender e compreender. Eu acho que aconteceu isso em Belo Horizonte, né, Maria? Aqui em São Paulo, certamente, né? Você percebe conversando com as pessoas que as pessoas começam a entender melhor o que é e a importância de um plano diretor, né, quando ele é priorizado na agenda política de um município e processos participativos de fato são implementados, né, que é um grande desafio para mim, né? A Maria já colocou no início, para mim esse é o grande desafio, é a comunicação, né? A sociedade entender a importância das nossas cidades, conhecer melhor esse estatuto. Nós tivemos na esfera nacional o Conselho das Cidades, que foi fundamental, né, para apoiar o desenho de programas de alto impacto no Brasil inteiro. Foi um espaço de negociação, de consenso entre o setor privado, movimentos sociais, academia, representações de profissionais. Então, é um espaço que, para mim, deve voltar o mais rápido possível, deveria voltar o mais rápido possível, porque é uma instância fundamental para lastrear essa política que está sendo desenhada, né? Então, eu acho que esses foram os avanços, né? A gente conseguiu aí uma certa proteção, as zonas especiais de interesse social, grande campeão de instrumento, né? A grande campeã de instrumento do Estatuto, e, por outro lado, também a gestão democrática, né? Onde que nós precisamos avançar? E aí, ontem, nesse debate que eu estava mencionando com a América Latina, veio uma pergunta no Facebook, né? Que eu estou até agora com ela na minha cabeça, eu dormi com ela, né? Então, que bom, né? Veio de uma pessoa da América Latina, né? Que bom que vocês têm essa lei, mas por que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, seguem tão desiguais, né? E aí que a gente tem que entrar, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente não atingiu o potencial pleno dessa lei, né? Ela tem um grande potencial, mas a gente precisa avançar. Então, por exemplo, eu olho aqui, eu moro no Paraíso, em São Paulo, eu tenho uma construção aqui na minha frente, uma do meu lado, uma na quadra de cima e várias no entorno. A gente teve uma explosão da construção civil nesse momento Covid, mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi tanta gente morando na rua, na minha cidade, desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, desde que eu circulo na cidade, né? Então, como pode esse paradoxo, né? É essa inércia que a gente tem que romper, né? A gente tem uma expansão clara das ocupações, né? Um número foi agora bem polêmico, foi lançado essa semana sobre a expansão dos assentamentos informais pelo IBGE, né? Uma avaliação aí pré-censo, que a gente pode discutir, eu acho que tem a ver também com as cidades terem um diagnóstico mais claro sobre os seus assentamentos, etc., mas os números são alarmantes, né? Então, e a gente vê aqui o crescimento dessas ocupações informais. Então, é isso que a gente precisa tratar, né? A gente precisa pegar esse tema da função social, eu estou vendo o Martim Smol com seus comentários aqui, para mim a priorização é essa, é o solo, né? Então, fazer valer
essa função do Estatuto da Cidade e da função social, né? Identificar os espaços vazios ociosos. São Paulo fez um mapeio, implementou esse mecanismo do IPTU progressivo, que eu acho que é um mecanismo que pode ser implementado em muitos municípios, né? O reconhecimento dessas áreas através de zonas especiais de interesse social, o reconhecimento das áreas prioritárias. Então, Martim, as duas prioridades seriam essas: identificar os espaços vazios e olhar os precários, né, a situação de risco, mapear, diagnosticar e trabalhar isso como política. Mas o grupo também identificou outros... perdão, já passou meu tempo, né? Não só porque a gente está chegando nas 11h30. Então, eu só vou fazer uma rodada de encerramento. Tá. Então, tá bom. Só vou finalizar convidando aqui o grupo, os gestores municipais, pelo menos, a aportar para uma plataforma aí que esse grupo criou de experiências, que é uma tentativa que a gente está fazendo, porque a gente identificou que nos municípios menores, né, que a gente ainda precisa trabalhar essas experiências, essa disseminação ainda fortemente em várias áreas. Desculpa, passei bastante do tempo. Não, sem problema. Obrigado, Ana Cláudia. E amanhã, às 15h, né, a gente tem um evento também para discutir o futuro verde do Estatuto da Cidade, promovido aí pelo Cities Alliance, o Norte, a XZ. A gente está com o organizador também. Né? Obrigado, Ana Cláudia. Então, sim, a Ana Cláudia já pegou, eu queria justamente usar a pergunta do Martim, grande amigo Martim Smolka, sempre provocador, pedindo para as nossas panelistas elencarem uma prioridade, no máximo 3, mas eu vou ficar no uma. Prioridade para a gente promover a retomada verde urbana, acho que a Ana Cláudia já falou, e aproveitar também esse momento para fazer o encerramento, se vocês quiserem deixar alguma palavra final. Então, vou começar pela Maria, depois a Laís, a Ana Cláudia, se quiser fazer uma palavra final também, deixa aberto aí o palco. Bom, eu não vou dizer uma, porque eu acho que não existe uma prioridade, né? Existem várias pequenas milhares de ações, mas se eu acho que tiver uma coisa para a gente fazer que possa repercutir, é a comunicação, é a informação, né? É você fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo e o que está ao alcance delas, né? Eu acho muito difícil você falar, vou escolher essa obra ou aquela obra. Eu acho que a informação em massa, a comunicação e a ciência de que a responsabilidade por uma mudança depende de cada um de nós, ela é uma ação que pode nos ajudar em escala. Aproveito para dar um abraço para o meu amigo Martim também. Obrigado, Maria. Laís. Obrigada, Henrique. Eu concordo demais com a Maria. E aqui a gente tem muito essa linha de pensamento de que é importante informar, ensinar, compartilhar esse conhecimento e a importância de que cada um pode fazer a sua ação. As cidades elas estão no centro dessa problemática e também é onde está a solução, né? Onde a gente consegue minimizar esses impactos. Então, aqui a gente tem uma linha de divulgar essas ações e promover essa disseminação da importância de que o desenvolvimento urbano sustentável ele só acontece quando a gente pensar no meio ambiente, né? E a gente pensar, ter essa visão de futuro em relação a isso. Então, aqui a gente pensa estrategicamente, né, em relação ao futuro das cidades e começa na questão ambiental. Eu acho que é o mais importante. Se a gente conseguir melhorar essa questão, amenizar para os próximos anos, a gente já vai ter um resultado muito positivo. E convido também, rapidamente aqui, que vocês conheçam as ações do MDR, né? O texto do Zodu está disponível para que vocês possam conhecer e a carta também. Obrigada, Henrique. Obrigado. A Ana Cláudia abdicou da sua despedida, já que ela respondeu ao Martim. Mas eu também vou responder, embora ele não tenha perguntado para mim, mas é rápido. Temos 6 recomendações, não são 3 prioridades, mas temos 6 recomendações no relatório que acabou de ser lançado. Então, lá eu acho que a gente tem um caminho para começar esse debate, mas desde já vou deixar aqui aberto para a gente talvez marcar uma próxima para discutir prioridades mais focadamente. Acho que pode ser um. Gente, sem palavras para agradecer, Maria, Ana Cláudia, Laís. Excelente debate, muito obrigado pelo tempo, pela disposição e pela energia de vocês nessa discussão. Eu agradeço a todos que participaram e assistiram esse evento. Convido todos a visitar o nosso site, acessar o relatório e estamos à disposição para
para seguir discutindo essa temática com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Bom dia. Obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada.